Muito boa noite aos meus amigos do canal João Carlos Moraes. Agora é, já estou recebendo umas mensagens aqui de alguns irmãos. Uma boa noite a todos e a todas. Hoje, 1º de maio, sexta-feira, feriado, e estamos aqui para mais esse vídeo. Não é o vídeo referente àqueles 4 vídeos que eu falei que ia publicar sobre aqueles 4 assuntos. Estão no meu primeiro vídeo de introdução. Mas hoje eu senti no meu coração de fazer um bate-papo com vocês aqui sobre 3 contradições da doutrina da Trindade. Os defensores da doutrina da Trindade sustentam 3 pessoas, né, dentro da divindade. E eu quero ler, antes de eu entrar no raciocínio com vocês sobre essas contradições, que elas são inexplicáveis, não tem como explicar. É usado argumento teológico, argumento vago, e para não dizer só argumento teológico, mas também argumento filosófico, né? Os principais proponentes da doutrina da Trindade, modernos, principais teólogos hoje, pessoas renomadas, né, que escreveram livros aí, eles sustentam que a doutrina trinitária é produto de especulação filosófica, o que é distante do pensamento bíblico. Mas então, eu quero ler para vocês, aqui, eu tenho aqui a Bíblia monoteísta, onde contém um pouco da história e do desenvolvimento da doutrina trinitária, e eu queria ler aqui para vocês a definição da doutrina da Trindade, e depois eu vou apresentar aqui, vou trazer aqui esses três pontos que, pelo raciocínio, como eu estava dizendo, pelo simples raciocínio, que no meu entender, o parar para pensar e questionar: realmente isso é verdadeiro? Realmente isso tem fundamento? Essa crença tem fundamento? O grande problema da humanidade, do ser humano, e vou trazer um pouco aqui para dentro do Brasil, é não questionar, é não raciocinar. Muitas coisas são engolidas, muitas coisas são trazidas a nós, ou foram trazidas, ou nos foram apresentadas desde criança, desde jovens, e foram colocadas, e nós nunca questionamos, nós sempre aceitamos, nós sempre engolimos as coisas, porque pensávamos que os mais antigos nos tinham trazido essas coisas, porque eles já existiam antes de nós, e eles deveriam estar falando a verdade. Então, o que aconteceu? Nós confiamos naquilo que os antigos, que os nossos antepassados, que os nossos patriarcas e espirituais, e também na parte física, na parte de parentesco, né, pais, mães, avós, enfim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Nós nunca questionamos, nós sempre aceitamos o que a escola nos ensinou, o que as universidades nos trouxeram, enfim, aqueles que tiveram passado, que foram considerados grandes homens. Não estou dizendo que não fossem grandes homens, estou dizendo que, como consideramos, mas a questão é que nós nunca questionamos, nós nunca paramos, ou não digo todos, mas a grande maioria nunca parou para pensar se teria fundamento. E a doutrina da Trindade foi meio que trazida por mentes antigas, por mentes que não tinham os recursos que nós temos hoje para formar um raciocínio mais claro, né? Um raciocínio mais claro acerca desse assunto. Então eu enumerei aqui três coisas que num raciocínio
é simples, não precisa ser um raciocínio muito profundo, mas um raciocínio simples vem destruir a doutrina da igualdade das três pessoas. Eu quero ler com vocês aqui, preste bem atenção, eu vou ler isso aqui e depois eu vou falar nesses três pontos aqui. E eu gostaria que os irmãos que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo que é produzido, hoje eu orei bastante em relação a esse vídeo. O inimigo se levantou muito para que eu não estivesse aqui fazendo esse vídeo hoje, porque eu estou sozinho aqui na minha casa já há alguns meses. E eu creio que isso tudo é vontade de Deus, é porque Deus quer que seja assim. Deus quer que assim aconteça. Eu entendo e compreendo que Deus quer que assim seja. E quero procurar fazer aquilo que Deus tem para mim no tempo que eu ainda tenho para estar aqui com os irmãos. No tempo em que é o propósito deste canal. Amém? Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Gostaria que esses irmãos que estão me acompanhando já há algum tempo pelo canal, nos locais que nós temos nos reunido para orar, porque nós temos nos reunido para orar, porque não podemos ficar parados, temos que nos reunir para orar e buscar a Deus, porque brevemente, nós sabemos que brevemente o Senhor Jesus há de voltar, e nós temos que, embora tenhamos falhas, embora tenhamos errado, mas nós precisamos nos levantar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus e nos fortalecer e nos preparar, porque nós não sabemos a hora em que havemos de ou partir ou o Senhor vier buscar o seu povo, vier levar a sua igreja. Eu quero estar preparado e eu quero buscar a Deus, eu quero deixar as coisas, os caminhos que não são do agrado do Senhor, as manias que não são do agrado do Senhor, as coisas que não agradam do Senhor. Eu quero ir para o céu, eu quero herdar a vida eterna, não quero perder a minha salvação e convoco você a que você não perca a sua salvação. Os irmãos que estão imbuídos comigo, nós estamos nos reunindo e orando juntos, que os irmãos se esforcem para que essas mensagens, para que esses estudos, para que essas palestras, elas possam chegar mais longe, possam chegar em outras pessoas, tá certo, irmãos? Eu quero contar com os irmãos, em nome de Jesus. Não vai trazer, você não vai trazer glória para mim, não é esse o propósito desses vídeos, é esclarecer, é nós fazermos algo, nós que somos considerados unicistas, nós fazemos algo, e hoje nós temos um instrumento de longo alcance, que é a rede, que é a internet, que é o YouTube, onde nós podemos levar o pensamento verdadeiro a mais pessoas. Então tá certo, irmãos. Dito isto, eu quero ler aqui então com os irmãos, como eu tinha dito, né? A definição da doutrina da Trindade. O trinitarianismo e sua definição. Então eu quero ler, preste bem atenção no que eu vou ler agora. Diz assim: muitos pregadores procuram apresentar os ensinamentos das Escrituras baseado em tradições humanas, sem se preocupar com o desenvolvimento histórico de certas doutrinas. Este capítulo definirá o trinitarianismo, pois nele exploraremos um pouco mais do seu desenvolvimento e alguns problemas relacionados com essa doutrina. Como primeiro ponto, apresentaremos sua definição. Está vendo que está escrito aqui no pensamento desse estudo que essa Bíblia monoteísta nos traz? Que muitas pessoas apresentam ensinamento das Escrituras baseados em tradições humanas, né? Não na Escritura. Por exemplo, como eu falei, a filosofia baseada em especulação filosófica, que não é pensamento cristão, não é uma tradição, é tradição humana, né? Não se preocupa com o desenvolvimento histórico, como se desenvolveu, da onde veio, qual a influência, por que chegou até a esse pensamento, porque como se desenvolveu, se não foi fruto do encontro do povo cristão quando saiu a pregar ao mundo com religiões diferentes, com pensamentos diferentes, com o pensamento grego, enfim, com o paganismo. Então, muita coisa misturada levou a um desenvolvimento de uma doutrina que é extra-bíblica. A doutrina trinitariana, ela é extra-bíblica, ela não é fruto daquele
pensamento primitivo, monoteísta do povo israelita, onde diz lá em Deuteronômio, né, que diz que o Senhor Deus é único, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, único, único. Então isso não há divisão só nesse versículo aí. Mas eu vou continuar lendo aqui, preste bem atenção, eu vou continuar lendo aqui. Talvez esse vídeo seja um vídeo mais longo, mas eu vou usar só, como falei, só três partes que nós vamos discutir, que nós vamos pensar, discutir sobre, raciocinar sobre isso, né? Raciocinar sobre esse tema tão importante aqui da doutrina da Trindade. Vamos ler aqui, ó. Definição. Então vamos à definição, como eu tinha dito, vamos à definição. O trinitarianismo é a convicção que há três pessoas em um Deus. Tá vendo? O trinitarianismo é a convicção que há três pessoas em um Deus. Isto foi dito de vários modos, tal como, escute bem, um Deus em três pessoas, e três pessoas em uma substância. Isto mostra que em Deus há três definições de essência, e não só da atividade. Os nomes dados a essas três pessoas são Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Tá vendo? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A doutrina trinitária ortodoxa, como se foi desenrolando através dos séculos, também mantém que essas três pessoas são iguais em poder e autoridade. Iguais em poder, preste bem atenção, iguais em poder e autoridade. E que elas são coeternas, ou seja, existem desde sempre, né? São coeternas no passado, no presente e no futuro, e que cada uma é composta da mesma natureza divina, completamente. Porém, para cada pessoa se dá uma característica própria quando se vê em referência com as outras. O Pai não é gerado, o Filho é gerado, e o Espírito Santo se procede. Os trinitários dizem vez por outra que a unicidade do Pai é exibida na criação, a do Filho na redenção, e do Espírito Santo na santificação, mas todos os três compartilham ativamente em cada obra, com vários níveis de função. Desde então que cada um participa nos trabalhos dos outros, não há qualquer distinção sobre esta base. Os trinitários chamam estas três pessoas da Trindade, ou Deus Trino. Um erudito trinitário descreve a Trindade como se segue: não é necessário pensar na Trindade como um Deus em três manifestações, mas como uma tríade simétrica de pessoas com funções separadas. Pelo contrário, a Trindade quer dizer um Deus de três modos de existência: Pai, Filho e Espírito. E cada um deles participa da atividade do outro. Os trinitários utilizam frequentemente o diagrama de um triângulo, para explicar sua doutrina. Os três cantos representam os três membros da Trindade, enquanto o triângulo completo representa Deus como a Trindade interna. Então o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. E ainda nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo é completamente Deus fora dos outros. Então, meus queridos, essa é a definição da Trindade. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. Tem um outro texto aqui que define melhor, que diz a essência da doutrina da Trindade. Diz que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Que o Pai
é onisciente, o Filho é onisciente e o Espírito Santo é onisciente. Que o Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. Ou seja, os três são iguais. Onipotente, onipresente e onisciente. Todos os três são iguais. E diz que essas três pessoas, elas são realmente distintas. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, dentro desse pensamento, eu quero trazer o nosso raciocínio, para que nós possamos usar o nosso raciocínio em 3 pontos, né? Em 3 pontos, né? Primeiro, ordem A, né? Na ordem numérica, a ordem numérica das 3 pessoas destrói a igualdade. Por quê? Por que destrói a igualdade? Por que eles não podem ser iguais? Por que eles destroem a terminologia igual? Porque se a primeira pessoa ela é mais importante porque ela, na ordem numérica, ela é o número 1. Ela é a primeira. Então ela é a mais importante. A segunda pessoa tem a sua importância, mas ela é a segunda pessoa, ou seja, ela é o vice. Na ausência, ok? Na ausência da primeira pessoa, a segunda pessoa assume o comando. Então, essa é uma doutrina, no meu pensamento, na minha avaliação, no meu raciocínio, é uma doutrina absurda. Vendo desse ponto de vista que eles veem. Ou seja, eles pregam a igualdade, mas o simples raciocínio vai destruir a igualdade. E não podem apoiar com as escrituras essa igualdade. Porque Deus afirma em todo o Velho Testamento, Deus afirma que Ele fez todas as coisas e diz que ninguém estava com Ele, só Ele. Entende? Então não havia ninguém com Ele. Ele disse quem poderia, o Velho Testamento está cheio de escrituras que dizem que a quem poderíamos assemelhar o Senhor Jeová, não há semelhante a Ele. Se o Filho é igual, é semelhante. Entendeu? Então, o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa, seria o medalha de bronze, seria a terceira pessoa que, na ausência da segunda e da primeira, ele assumiria o comando. Então, pelo simples raciocínio, essa doutrina ela é absurda e antibíblica. Ela não tem uma sustentação pelo simples raciocínio humano. Ela necessitaria de uma revelação que a Bíblia não aponta para essa revelação. Deus declarou explicitamente ao seu povo que ele é único. E através dos profetas declarou que não há ninguém semelhante a ele, que quando ele fez todas as coisas, ele estava só. O versículo que os trinitários usam para sustentar que Deus, as 3 pessoas estavam na criação, é Gênesis, que diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, é no mínimo falta de raciocínio uma interpretação dessa, ou desonestidade, porque não leem o versículo logo abaixo que diz, então criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. É claro no livro de Jó, no capítulo 38, que Deus estava falando com os anjos, tá? E não estava falando com umas supostas outras 2 pessoas ao seu lado. Então, esse é o primeiro ponto. Na ordem numérica, se primeira, segunda e terceira, só nesse primeiro ponto já é destruída a teoria, veja bem, a teoria da igualdade. A teoria da igualdade é destruída simplesmente pela ordem numérica em que o catolicismo, que depois foi corroborado pela Reforma Protestante, da qual são originários hoje os movimentos
pentecostais que, que têm uma doutrina acerca da Trindade ainda mais ortodoxa, ainda mais radical que a doutrina católica apostólica romana. Mas vamos para o ponto B. Falei o ponto A, ordem numérica, vamos para o ponto B. A questão da importância, né? A segunda parte é a questão da importância das pessoas. Ora, nos é dito no Evangelho que se for dito qualquer palavra contra o Pai, contra Deus, há perdão. Contra o Filho, há perdão. Tá certo? Mas se for falado qualquer coisa contra o Espírito Santo, eu estou falando para pessoas que conhecem a Bíblia. Não é necessário citar capítulo e versículo, vocês sabem que está nos Evangelhos. Que ali o Senhor Jesus, quando os fariseus disseram que ele tinha demônio, quando os fariseus questionaram ele trouxe essas palavras. Ele disse que se falasse qualquer coisa contra Deus, ou contra o Filho, ou contra o Pai, ou contra o Filho, seria perdoado. Mas se fosse dito qualquer palavra contra o Espírito Santo, não haveria perdão, nem nessa e nem na vida vindoura. Então, nesse caso, o Espírito Santo de Deus, ele seria o mais importante. Porque somente contra a terceira pessoa, se as pessoas são distintas. O que é distinto? A própria palavra distinta já destrói a questão da igualdade. A distinção, é muito claro que a distinção não é de pessoas, a distinção é de funções. É claro e cristalino nas Escrituras que a distinção é de funções, não de pessoalidade. Então, nesse caso, o Espírito Santo seria o mais importante e a posição do Espírito Santo na doutrina da Trindade estaria errada. Teria que o Espírito Santo ser a primeira pessoa, porque é só contra ele que não há o perdão de pecados, nem nessa nem na outra vida. E outra coisa interessante sobre a terceira pessoa, no caso, vou raciocinar segundo o pensamento trinitário, a terceira pessoa, ela seria o pai da segunda. Por quê? Vamos voltar no princípio do Evangelho. Quando José viu que Maria estava grávida, ele intentou deixar ela secretamente, mas a Bíblia nos relata que durante o sono de José, o anjo chegou até ele e disse: não temas, José, em receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Num raciocínio lógico, porque Deus ele não vai trazer uma confusão. Ele nos deu a mente para nós ter um raciocínio claro. Quando Deus nos fez semelhantes a Ele, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele colocou a nós a capacidade de raciocinar, de ter a clareza. Certo? Sim, concorda comigo ou não? Então, meu amado, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Se quem gera é Pai, tá certo? Se quem gera é Pai, o Espírito Santo, a terceira pessoa, distinta, seria o Pai de Jesus. Então Jesus está chamando a pessoa errada de Pai, chamando a primeira pessoa. Eu estou falando isso dentro desse raciocínio, para que vocês pensem, para que vocês coloquem a cabeça, o pensamento para funcionar, o cérebro para funcionar, vocês vejam o quanto esse pensamento ele é contraditório. Ele é perfeitamente contestável e contraditório às Escrituras e ao pensamento lógico. Entendeu? Então, pela importância, o Espírito Santo nesse caso seria mais importante, porque ele é o Pai de Jesus e porque contra ele não pode se falar, se blasfemar ou se dizer qualquer coisa. Eu poderia explicar por quê, mas eu estou apenas aqui questionando o pensamento trinitário. Tá certo, meus irmãos? E nosso último ponto, né? De raciocinar e de contestar e de contestar a igualdade das três pessoas nesses pontos, né?
como Jesus, vamos colocar o ponto de Jesus. Jesus, nesse caso, nessa função, ele como a segunda pessoa, como o homem Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, ele não poderia ser igual ao Pai e nem ao Espírito Santo, né? E nem tampouco o Espírito Santo teria algumas características que o Pai tem. O Senhor Jesus falou em Mateus 24:36, onde ele disse assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem vou ler aqui essa escritura para não ficar somente nas minhas palavras. Aqui diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus está falando aqui. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, se o Senhor Jesus, ele não sabia desse fato aqui, ele não era onisciente. Ele não tinha a mesma capacidade do Pai, de saber as coisas como o Pai. E nós temos algumas escrituras também em que Pedro falou ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse: Pedro, tu me amas? Na última parte, depois da terceira pergunta que o Senhor Jesus fez, Pedro disse: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, afirmando aí a onisciência de Jesus. Mas nesse caso aqui, o Senhor Jesus está dizendo que não sabe. Então não são todas as coisas que o Senhor Jesus sabe. Isso excluiria a igualdade do Senhor Jesus em relação ao Pai, excluiria a onisciência dele. Então a prova que nos traz nisso é que a distinção a distinção é de funções. As funções, os modos como Deus trata com o homem. Os modos como Deus trata para salvar. O plano de Deus, né, foi colocado em andamento, em funcionamento, e ele está tendo aqui o seu funcionamento como filho, nessa ordem, nessa função filial, né, quando Deus toma a filiação, ele é completamente homem, com espírito humano, com carne, com corpo humano, tá? E com alma humana. Ele tem que ser totalmente humano para ser filho. Quando nasce, quando é gerado, ele é o Filho de Deus. Então, são os modos, e nessa função, nessa maneira, o Senhor Jesus, esse ser que a Bíblia diz que será chamado, o ente que há de nascer de ti será, futuramente, será chamado Filho do Altíssimo. Outra coisa, ele não é o Filho eterno. Essa palavra não existe, e essa terminologia, o Filho eterno, não existe nas Escrituras. O Filho era um pensamento no projeto de Deus. E o Espírito Santo falou através dos profetas como um projeto futuro. O Filho existia na mente de Deus, como um plano gerado para salvar o ser humano. Mas ele haveria de se manifestar. Ele não existia lá, ele não coexistia lá com Deus, Jesus, com um corpo. Porque senão estaria a ideia de que todos os seres que existem já existiam. E teriam um corpo, mas todos os seres existiam na mente divina. E todo o plano se desenrolou. Porque há um só eterno. O Deus de Israel é o eterno. E esse eterno teve um plano de se aproximar dos seres que se afastaram dele lá no Éden, do plano original. Então, meus queridos amados, irmãos e vídeo espectadores, não é telespectadores, porque não é televisão, né? Mas vídeo espectadores. Então, meus amigos, esse as questões que eu trago nessa noite para você raciocinar, para você pensar. E se você quiser voltar esse vídeo e
e pensar ponto a ponto, você trazer também o seu raciocínio, o seu pensamento. Eu sei que há muitos vídeos na internet de muitos outros irmãos trazendo explicações até talvez mais claras do que a minha. Mas eu senti no meu coração de trazer isso, que faz muitos anos que eu tenho esse desejo de fazer esses vídeos, e já o Senhor tinha colocado no meu coração, e só agora comecei a ter essa oportunidade, foi me dada essa oportunidade, e o Senhor está executando nesse tempo, e eu estou trazendo de acordo com aquilo que as Escrituras apontam e com aquilo que Deus coloca em nosso coração nessa noite. Desejo a você um final de semana abençoado. Se alguma coisa eu não concluí aqui, que você não conseguiu pegar bem, deixe seu comentário aí, entre em contato comigo, deixe o seu like, é muito importante para que esse vídeo suba, para que o YouTube suba esse vídeo, e para que mais pessoas possam também ser levadas a pensarem, né? Ser levadas a usarem o seu cérebro para não deixarem ser levadas por filosofias, por falsas doutrinas, porque mesmo que elas já estejam estabelecidas há muitos anos, há séculos estejam estabelecidas. Muitas pessoas falam isso, pessoas cultas falam que uma mentira dita muitas vezes ela toma ares de verdade, como se fosse uma verdade estabelecida. Mas nós somos chamados a questionar, ver se há fundamento. Você não acha que muita coisa nesse país tem que ser questionada? Você não acha que nós estamos vivendo um tempo em que tudo é questionado e você vai ficar sentado aí nas coisas espirituais, não querendo questionar em nada, querendo deixar a sua alma ser levada por lideranças religiosas que não têm na sua vida, não vivem como Jesus viveu, não andam como Jesus, não tem a simplicidade que há em Cristo Jesus. Compare, leia os evangelhos, esse é o grande problema, leia os evangelhos e preste atenção na vida de Jesus, não somente nas palavras, mas na vida de Jesus daquela época, e compare com a vida dos pastores de hoje. Compare com a vida dos pastores de hoje, tá? Para você ver a similitude, se há se eles são iguais a Jesus. Tá certo? Se eles vivem igualmente como Jesus viveu. Se eles não têm um ar de perfeição. Se eles não... O Senhor Jesus, como Filho de Deus, para começo de conversa, ele não tinha nem onde recostar a sua cabeça. Nós, cristãos de hoje, vivemos num paraíso. Temos a nossa boa casa, né, às vezes pequena, simples, como essa aqui, mas temos um teto, temos uma cama boa para dormir, temos amigos, irmãos, nos reunimos, mas o nosso Salvador, ele disse que ele não tinha nem onde recostar a sua cabeça. Ele veio com um propósito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio com um propósito, dar a sua vida pela nossa vida. Ele nos deixou o seu Espírito, disse que o Espírito seria enviado em seu nome, e o Espírito Santo está entre nós, e é Ele que nos leva, Ele que nos levanta, é Ele que nos restaura, é Ele que nos leva a nós pensarmos e desejarmos em nosso coração abandonar a nossa vida errada e viver para Deus. Não é a nossa vontade é fazer as coisas erradas. A nossa vontade é andar na nossa própria concupiscência, no nosso conforto. Essa é a nossa vontade, da nossa carne. Mas Deus tem se compadecido de nós, tem se compadecido de você e tem colocado esse desejo em você de servir a Deus. Portanto, eu te convido, em nome de Jesus, a você raciocinar, a você pensar, a você ler a palavra, a você ver e se colocar à disposição de Deus, porque eu tenho certeza absoluta, tá? Eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo para você fazer. Você pode dizer que você não tem capacidade, que você é tão errado, que você é isso, que você é aquilo. Você talvez esteja cheio de desculpas.
esteja cheio de desculpas, cheio de coisas na tua mente querem te impedir. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir desse vídeo você vai pensar melhor e você vai abrir o seu coração para Deus e você vai se colocar à disposição de Deus e Ele vai mostrar para você o que você precisa fazer. Comece compartilhando esse vídeo, comece dando like nesse vídeo, comece nos ajudando. Tá certo, meus amados? Deus te abençoe cada um de vocês, abençoe esse fim de semana, em nome de Jesus. E eu desejo também um mês de maio abençoado. Hoje é o primeiro dia de maio. Eu desejo um mês de maio abençoado, próspero na tua vida. Essas portas que estão fechadas, esses problemas que estão envolvendo a tua vida, com certeza nesse mês de maio, em nome de Jesus, portas vão ser abertas na tua vida, tá certo? Aquilo que está muito tempo você está esperando acontecer, o Senhor Jesus, se você crê, essas portas serão abertas, esse problema será resolvido e nós vamos avançar na preparação da nossa alma para se encontrar com o Senhor. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.